Olá, eu sou a Kátia Parente e esse daqui é o programa Cabernet Literário da TV Humana. E hoje eu tô trazendo mais uma harmonização entre livro e um tipo de vinho, uma uva específica, que é uma combinação um pouco mais suave, embora traga algumas reflexões durante essa leitura. E eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, ó, O Maravilhoso Bistrô Francês, da Nina George. A Nina George escreveu vários livros, ela é best-seller em vários livros desse tipo, romances e romances mais profundos que trazem algumas características bem interessantes da personalidade das pessoas. Eu ainda não li outro, eu só li esse daqui dela, mas já tô com alguns aí na lista que parecem ser histórias bem interessantes. E esse aqui, O Maravilhoso Bistrô Francês, para dar uma resumida, é a história de uma moça que ela é casada, só que ela tá insatisfeita com o casamento. E ela resolve fugir. Ela sai caminhando, na verdade ela é internada porque ela tava com alguns problemas de saúde, e no hospital onde ela tá, ela resolve sair do quarto e vê uma das enfermeiras sentada lá tomando um lanche e ela tem um azulejo na mão. Sabe esses azulejos pintados com paisagens que a gente até usa para pendurar de decoração? É um azulejo desse. E nesse azulejo está pintado uma praia que ela fica encantada com aquela figura, aquela paisagem. E ela resolve tentar correr atrás, descobrir onde que é aquilo, como faz para chegar ali. Enfim, ela sai andando com o pouco dinheiro que ela tem e vai atrás da praia, que fica na Bretanha, que é, acho que no noroeste da França. É uma região de litoral, tem uma marina onde tem os barcos e tal, e ali tem um bistrô onde ela começa a trabalhar e ela se descobre como cozinheira, enfim. Aí a história se desenrola toda por ali. É claro que o marido vai atrás dela, tem todo, né, não vou contar toda a história para não estragar a leitura de vocês. Esse é o livro. E eu vou harmonizar com uma uva, um vinho de uma uva chamada Pinot Grigio. Aí é que tá. A Pinot Grigio é uma uva branca, uma casta branca, que veio da Pinot Noir, que é uma uva tinta, mas uma uva tinta suave. Aliás, para quem está começando a tomar vinhos tintos, um pouco mais encorpados, eu sugiro que comece pelos vinhos da uva Pinot Noir. Pinot Noir, que se escreve, Noir, se pronuncia, né? Porque é uma uva tinta, mas é uma uva suave, com taninos muito suaves, uma acidez suave. Tanto é que algumas vinícolas até recomendam que se tome um pouquinho gelado, embora seja um vinho tinto, né? Porque o vinho tinto a gente não toma muito gelado, né? A gente toma numa temperatura mais ambiente. E o Pinot Noir pode ser um pouquinho gelado. Tanto é que, assim, para tomar um dia quente, se você tá afim de tomar um vinho tinto, um vinho da uva Pinot Noir é super recomendado. E a Pinot Grigio veio da Pinot Noir. Pinot Grigio é uma uva que tem a casca rosada. Na Itália, ela é chamada de Pinot Grigio, mas na França, que é onde se passa o livro, ela é chamada de Pinot Gris e é produzida na região da Alsácia, quase ali divisa com a Alemanha. É uma uva com características diversas, depende muito da região onde ela é plantada, mas no geral ela apresenta no paladar um pouco de nuances de frutas cítricas, como limão, pode ter muito floral, perfumes de flores, ela é extremamente aromática. Eu recomendo que vocês provem, de preferência bem gelado, num dia de calor, vai muito bem, talvez com uma salada fresca, uma comida mais assim leve, porque o vinho é realmente muito interessante de sabores e de aromas. No paladar ele pode ser muito agradável ao paladar. E eu acho que esse vinho, né, essa uva, no caso eu tô falando da Pinot Grigio, que é a mesma uva da Pinot Gris, só que produzida na Itália. A Pinot Gris, ela é chamada de Pinot Gris somente nessa região da Alsácia, na França. Mas embora o livro se passe na região da França, noroeste da França, eu quis harmonizar com a Pinot Grigio, que é da Itália, por causa das características, porque é muito mais intenso de florais, de acidez, de cítricos, que vai muito bem com uma região de praia, com uma marina, com os barcos, que é exatamente a paisagem descrita pela autora nesse livro aqui, que é o Maravilhoso Bistrô Francês. E, como sempre, eu tenho um texto que harmoniza o Maravilhoso Bistrô Francês
com um vinho da uva Pinot Grigio. E eu vou ler esse texto para vocês. É um texto curtinho também, nenhum dos textos que eu vou trazer aqui são textos longos, mas eu vou pedir para, enquanto vocês estiverem me ouvindo ler essa pequena historinha, que vocês tentem se imaginar ali naquela situação, que vocês tentem vivenciar isso. Fechem os olhos e fiquem só me ouvindo falar, ou tentem, né, se abstrair do mundo real, do mundo externo, para vocês curtirem o texto. Por que eu peço isso? Porque quando a gente ouve, imaginando aquela história, aquelas características, aquelas cenas que estão sendo descritas, a gente ativa a nossa imaginação, o nosso poder de visualização e a gente desenvolve a nossa criatividade. E a criatividade é uma ferramenta muito importante para a nossa vida de forma geral. Não são só os artistas que devem usar o poder da criatividade, entende? São todas as pessoas, todos os profissionais. Porque a criatividade, ela vai nos ajudar a sair de situações inesperadas, por exemplo. Então, aconteceu um problema, um empecilho que não deixou você atingir um determinado objetivo, ou você teve um problema, uma viagem, um passeio, ou qualquer outra coisa que você precisou fazer e não conseguiu pelo caminho que você tinha planejado. Se você tem a criatividade, se você leva isso mais numa boa, digamos assim, né, com essa imaginação solta, você resolve o problema, você consegue achar uma solução, porque você vai ser criativo e você vai achar um jeito de sair da situação da melhor forma possível, sem prejudicar ninguém e sem causar problemas nem de nenhuma forma. Então eu gosto de pedir para as pessoas imaginarem, inclusive quando você estiver lendo um livro ou um texto curto, um conto, imaginem mesmo aquela cena, criem aquilo na cabeça de vocês, visualizem aquilo, porque é uma forma maravilhosa de viver aquela história. Não estou dizendo que é para vocês viverem no mundo da imaginação e só, também não é isso que eu estou dizendo para ninguém, gente, por favor. Mas tentem desenvolver a imaginação assim, se envolvendo pela história, porque ali vocês vão ter sentimentos, vocês vão perceber coisas, vão aprender coisas, porque a leitura sempre traz alguma informação que a gente não conhece, né? Então façam, é a minha dica, tentem pelo menos, com textos curtinhos, mas imaginem, visualizem aquela cena que vocês estão lendo. E agora eu vou pedir para vocês visualizarem esse texto que eu fiz, harmonizando a história do maravilhoso bistrô francês com a uva Pinot Grigio. Então, aqui vai. Um sabiá cantarolava sobre um galho da jabuticabeira e o sol aquecia o ar no fim de tarde de uma terça-feira comum. Nada de diferente, pessoas retornando do trabalho, carros passando de um lado para o outro. A mesma rotina, exceto pelo fato de eu estar sentada em um terraço com um livro no colo, viajando junto com a personagem que vai para um lugar da França, onde ela nunca esteve, e só conhece através da pintura do azulejo que carrega na bolsa. Ao meu lado, a mesinha de ferro suporta um balde cheio de gelo, onde uma garrafa de Pinot Grigio descansa suada. A taça exibe a coloração dourada, de onde exalam aromas de flores silvestres e tangerina. Mais um gole no vinho e seguimos viagem até o porto de Kerdruck, noroeste da França. Neste ponto, tenho vontade de entrar pelas páginas do livro, carregando o vinho comigo e sentar em um banco para apreciar os barcos balançando ao ritmo das águas. Gente, imagina que delícia isso! Você sentar num banco em frente a uma marina, olhando aqueles barcos balançarem ao ritmo das águas, ao ritmo do vento, degustando uma ótima taça de um Pinot Grigio gelado, num fim de tarde. Ó, que delícia! Então, curtam a degustação de vocês. Sugiro a leitura do livro, porque é muito interessante, ela tem um jeito muito gostoso de descrever a história, de descrever a vida da personagem que está perdida, porque quando ela vê o azulejo, que eu comentei no começo com vocês lá, da enfermeira, ela rouba o azulejo e vai atrás da paisagem, porque ela cismou que ela quer ir para esse lugar. E do jeito que é descrito aqui, que as cenas são colocadas e todas as características do lugar,
eu confesso para vocês que eu fiquei com vontade de arrumar a mala e pegar o avião lá para a França para conhecer esse porto de Kerdruck, que deve ser um lugar espetacular. Então, é uma leitura que eu de fato recomendo, uma história suave, não traz nenhum suspense, nada, ela é apenas uma história envolvente da personagem que passa por essa dificuldade. E acompanhem uma taça de Pinot Grigio. Vão experimentar essa uva que vocês não vão se arrepender. É Pinot, com T mudo no final, Grigio, com G, né? Grigio, é Pinot Grigio, italiana, mas tem vinhos nacionais também dela, que são excelentes, não perdem nenhuma característica. Experimentem. Num dia de calor, ponham ele na geladeira para ficar bem geladinho, abram, tomem uma taça, apreciando a paisagem ou lendo um bom livro, como é o caso desse, o maravilhoso Bistrô Francês, e aproveitem, porque vale a pena. É uma uva que não é muito conhecida, porque na verdade os vinhos brancos a gente conhece muito a Sauvignon Blanc, a Chardonnay, que são uvas mais populares, porque estão aqui mais presentes na América Latina, na Argentina, no Chile, que são os países da onde a gente mais consome, né? Mas experimentem o Pinot Grigio, experimentem um italiano Pinot Grigio ou um nacional Pinot Grigio, ou vão atrás de outros países, porque é uma uva plantada em diversos lugares, no Novo Mundo, no sul na África do Sul e na Austrália também tem, só que aí o custo é um pouquinho mais elevado, que os vinhos sul-africanos e australianos da Nova Zelândia são vinhos excelentes, só que o valor do poder, né, de aquisição tem que ser um pouquinho mais elevado, o custo da importação não está muito caro, né? Então eu sugiro que vocês corram aqui atrás dos vinhos nacionais dessa uva Pinot Grigio, que vocês não vão se arrepender. Ela é muito saborosa, muito aromática, quando você dá uma balançadinha na taça e sente os aromas, quem tem uma sensibilidade para aromas, que consegue identificar, gente, vocês vão querer mergulhar na taça porque ela é fantástica. Então, é a minha sugestão de harmonização de hoje. O maravilhoso Bistrô Francês, da Nina George, com uma uva Pinot Grigio, bem gelado. Não deixem de experimentar, que eu tenho certeza que vocês vão apreciar. E aqui eu deixo a minha dica: leia sem moderação, beba com sabedoria. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir as redes sociais, tem o Cabernet Literário, que é @Cabernet_literário, e entrem no site da TV Humana, que tem diversos programas lá, tem no YouTube, também tem a página deles no Instagram e no Facebook, que tem vários programas interessantes com assuntos diversos para vocês assistirem a qualquer horário. Eu fico por aqui, até a próxima!